Fala aí, meus consagrados, firmeza. Aqui quem fala com vocês é o Taxista CJ e faz tempo que eu não apareço aqui. Como vocês podem ver, eu estou num cenário diferente, né? E outro vídeo eu explico o que aconteceu para eu estar nesse cenário, certo? Mas o tema do vídeo de hoje é o seguinte: gratidão é a chave. Eu aprendi nessa minha caminhada, sabe, das coisas que aconteceram na minha vida, que você ser grato é a chave para tudo. Entendeu? Literalmente é a chave que vai abrir várias portas para você. Tá ligado? Tipo, tudo que você vivenciou na sua vida, nada de ruim que aconteceu com você é algo para você se martirizar e ficar com raiva. Entende? Mas sim algo para você pensar e aprender e evoluir com aquilo. E o complemento desse processo seria a gratidão. Por que seria a gratidão? Quando você é grato, você está enfatizando aquilo que você já tem. Entende? Você está sendo feliz por ter aquilo que você tem. Às vezes no cotidiano da nossa vida, eu acordo cedo, às 6 horas, 5 horas da manhã, me arrumo, tomo um café, vou pro trabalho. Aí chego naquele trabalho cansativo, pesante, trabalho o dia todinho até as 6, 7 horas da noite ou até mais. Aí largo, volto pra casa, tão cansado que não tenho tempo para sair com os amigos, não tenho tempo às vezes nem sequer para estudar. E quando eu pretendo estudar para poder me desenvolver melhor, eu tô tão cansado que eu não consigo compreender o conteúdo direito. E fico, porra, que vida difícil, que situação complicada, entende? Mas às vezes a gente esquece de ser grato. Esquece de ser grato de ter tido o café da manhã, né? Ter tido a oportunidade de levantar, de abrir os olhos, de acordar. Porque quanta gente falece, né, dormindo. Quanta gente não consegue abrir o olho e ver o dia. Todo dia que se passa a gente tem a chance de começar de novo, de fazer diferente. Mesmo a rotina sendo repetitiva. Às vezes a gente acha que a rotina é repetitiva ao ponto de nada ser diferente, de tudo ser exatamente igual do jeito que é. Mas se você prestar atenção, todo dia é um dia diferente, todo dia acontece alguma coisa diferente. Mesmo você fazendo as mesmas coisas, de acordando, indo pro trabalho, do trabalho voltando para casa, sempre acontece algo diferente, entende? Então, quando você começa a observar as coisas boas que você tem, os presentes que Deus dá a gente, você começa a entender o que é a vida, entende? E a vida é bela, cara. A vida é bela. Às vezes a gente passa por uma dificuldade tão grande que apaga tudo de bom que a gente tem ou tudo de bom que a gente já viveu. Às vezes a gente esquece, por uma coisa ruim, que existem várias outras coisas boas, entende? Muitas vezes alguém chega pra você e fala algo ruim, que aquilo internaliza dentro de você. Mas quando uma pessoa às vezes chega e lhe dá um elogio, fala que você é bom nisso, que você é bom naquilo, você não consegue compreender, você agradece, muitas vezes você até infla seu ego dependendo de quem você é. Você infla seu ego, às vezes você fica meio retraído porque você acha que você não merece aquele elogio, entende? Mas você não internaliza aquilo pra você. É mais fácil a gente prestar atenção nas coisas ruins que acontecem na nossa vida do que nas coisas boas. E aí que tá o exercício da gratidão. Quando você é grato, você passa a observar atentamente e conscientemente as coisas boas que tem na sua vida, entende? Por exemplo, eu levantei hoje de manhã, obrigado Senhor por acordar, vou tomar café, obrigado Senhor por ter comida na minha mesa, por ter um cafezinho, nem que seja um pãozinho com manteiga, um cafezinho, obrigado Senhor por ter isso, entende? Vou pro trabalho, obrigado Senhor por ter um trabalho da onde eu posso tirar meu sustento, da onde eu posso construir minhas coisas e conseguir me manter na minha vida. Porque assim, Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono desse mundo todo completo, entendeu? Ele nunca chega para Deus e fala assim: Deus, eu quero ser rico. Isso aí é com outras entidades, espíritas, essas paradas aí que vão te dar, mas vão te cobrar o preço. Mas nunca chegue para Deus e peça isso. Sabe por quê? Porque Ele não vai te dar porque você está pedindo. Muitas das vezes ele vai ver se você. Muitas das vezes a gente pede prosperidade pra gente, mas a gente não está pronto para isso. Muitas vezes a gente está entregue a um vício. Aí se Deus te der prosperidade agora,
tu vai gastar toda essa tua prosperidade nessa coisa ruim que tu tem, que seria o vício. Entende? Às vezes em jogo, apostando, às vezes em coisas ilícitas mesmo. Entende? Às vezes em bebida. Se você está afundado nisso e pede prosperidade a Deus, ele não vai te dar, porque ele sabe que se ele te der, você vai se perder. Então você precisa começar a mudar, começar a enxergar o processo. E ele vai te mudando devagarzinho, entende? Os planos de Deus não é rápido, é lento. Ele vai mudando devagarzinho você, vai lhe preparando para você chegar naquele seu propósito que você deseja. Entende? Então, tipo, às vezes a gente as coisas demoram para acontecer e a gente acha que Deus não está nos escutando, que Deus não nos ama, que nos abandonou. Mas pelo contrário, Ele está lhe preparando para lhe dar aquilo que você tem. E uma das coisas que vai lhe ajudar você a chegar no seu objetivo, que vai ajudar você a começar a enxergar aquilo que Deus quer para você, é a gratidão. Quando você é grato por tudo que Deus lhe dá, Ele vai olhar assim e falar assim, caramba, eu tô dando pouca coisa àquela pessoa, mas aquela pessoa é grata por ter aquele pouquinho. Entende? Então ela merece mais. Não é tipo burlar a Deus, tá ligado? É a realidade. Ser grato atrai mais coisas boas. Entende? Eu passei por uma situação difícil já faz muitos meses que eu não apareço nesse canal com vídeo e tipo eu aprendi isso nesse percurso, que tipo quanto mais grato eu fui, mesmo eu estando em dificuldade, mesmo eu estando chateado, mesmo eu estando triste, mesmo eu estando mal, eu comecei a exercitar a gratidão na minha vida, comecei a ser mais grato pelas poucas coisas que eu tinha, e isso fez com que eu conseguisse alcançar um pouco daquilo que eu quero. E isso é só um processo. A caminhada é gigantesca, é um passo por vez. Muitas pessoas que abrem uma empresa esse ano, provavelmente não vai dar certo no começo. Mas se a pessoa persistir, ela daqui a 2, 3, 4 anos, aquilo dali vai dar certo. É o pensamento a longo prazo. Quando a gente é jovem, a gente não pensa a longo prazo, a gente quer prazer imediato, quer situações imediatas, quer dinheiro imediato, entende? Mas quando a gente começa a exercitar a nossa visão a longo prazo, junto com a gratidão, a gente começa a observar o que pode ter lá no futuro, quais são os passos que eu tenho que trilhar para poder chegar até lá. E com isso, a gente vai caminhando em direção aos nossos objetivos, entende? E a gratidão faz com que a gente consiga observar atentamente, conscientemente as coisas boas que a gente tem. Eu acho que eu já contei essa história aqui no canal, não lembro, mas eu vou contar. Eu tinha um Xbox 360, eu era uma criança, foi meu pai que me deu. E tipo, quando ele chegou lá em casa, eu, caramba, meu Deus do céu, um Xbox 360, vou jogar horrores. Porque assim, na época, eu acho que tava no PS4 mais ou menos, ou no PS3 mesmo, que é da mesma geração 360. Então era algo atual, né? Era uma geração atual. E tipo, tinha vários jogos que eu nunca joguei na minha vida, vários jogos super interessantes, muito bem trabalhados pra época. E tipo, caramba, vou jogar. E eu joguei, passei uns tempos jogando. Chegou um certo tempo que eu, sabe, não vou jogar mais não. Aí parei de jogar, não porque eu escolhi parar de jogar, mas é porque aquilo tava ali e meio que perdeu a graça, porque eu tinha, entende? E o ser humano, ele sempre busca aquilo que ele não tem e esquece aquilo que ele já tem. Quantas coisas que você era criança, você desejou pra você, e hoje em dia você tem, você não dá nem valor, porque você não tem mais aquela sua mentalidade de criança, de querer aquilo. Muitas vezes você tem um setup, um videogame, um bagulho assim, e você não dá valor àquilo. Por quê? Aquilo fica jogado lá. Por quê? Porque você tem. E quando você exercita a gratidão pelaquilo que você tem, você começa a ser consciente das coisas boas que você tem. Por isso a gratidão é a chave para qualquer porta. Entende? Você ser grato por alguém ter lhe ajudado, aquela pessoa vai ficar feliz por ter lhe ajudado e vai querer lhe ajudar mais. Entende? Então a gratidão é a chave para tudo. Para tudo, exatamente tudo. Eu não estou conseguindo enxergar que eu estou olhando diretamente pro flash, mas eu acho que já tem 9 minutos de vídeo. Vamos continuar um pouquinho. Entende? É sobre isso. Aí eu perdi esse Xbox 360. Eu perdi, deu luz vermelha, pifou. Aí minha mãe jogou fora, nem sequer vendeu para tirar a peça. Eu fiquei muito estressado, fiquei muito chateado com isso.
Mas eu comecei a pensar assim, caramba, era pra eu ter aproveitado mais do Xbox, velho. Era pra eu ter jogado mais, era pra eu ter me divertido mais com o Xbox. Eu, em vez de estar no meio da rua, era pra eu ter ficado em casa jogando, tá ligado? Agora que eu não tenho, eu não posso jogar mais. Mas eu queria ter pra poder jogar. Comecei a dar valor ao videogame depois que eu perdi, entende? E é engraçado como o ser humano é que ele sempre faz isso. Ele nunca dá valor às coisas que ele tem. E se você é uma pessoa que exercita a gratidão todo santo dia, sempre que pode, sempre que você vê alguma coisa que você vê que merece você exercitar a gratidão, você começa a dar valor às coisas que você tem, as pequenas coisas que você tem. Isso é um relacionamento, isso é uma amizade, isso é algo material, isso é algo a sua intimidade com Deus, isso é algo as bênçãos que Deus tem te dado, entende? Então você exercitar a gratidão vai lhe levar a lugares que você nem imagina. E esse é o conselho que eu dou para vocês hoje. Entende? A gratidão é a chave que abre qualquer porta. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e vamos para a próxima conversa aí no Taxi Drive do CJ.